Olá, eu sou a Aline Graciela Henriques Campos, bolsista PIBIC pelo CNPq, e a minha pesquisa foi sobre a caracterização de mutações somáticas em genes de reparo BRCA1, BRCA2, TP53, SHEC2, RAD51D e PALB2 de pacientes portadores de câncer de mama. Fui orientada pela professora doutora Carolina Panes, no Centro de Ciências da Saúde da Unioeste de Francisco Beltrão. O câncer de mama representa a neoplasia maligna com maior incidência em mulheres no Brasil. Essas taxas chegaram a 30% em 2022, segundo o INCA, e essa doença ainda tem alta taxa de mortalidade mesmo com os tratamentos modernos. E apesar de ser uma doença multifatorial e heterogênea, a fisiopatologia básica envolve o acúmulo de alterações no material genético da célula, que vai gerar características propícias para a carcinogênese. E para evitar esse mecanismo patogênico, as células possuem mecanismos genéticos de reparo para garantir a manutenção do DNA. Porém, se esses genes não são funcionantes devido a alguma variante patogênica, o qual a gente vai tratar como sinônimo de mutação, a chance de ter câncer aumenta. Então a gente pensou, será que a associação entre alguma portadora de mutação nesses genes de reparo ter um fenótipo de tumor mais agressivo ou um prognóstico de doença pior? Na literatura tem alguns estudos sobre o tema dessa correlação entre as variantes patogênicas desses genes de reparo com o fenótipo do tumor e prognóstico da doença, porém tem poucas pesquisas nas populações do Brasil, que é o que a nossa pesquisa se propôs a fazer. Então, o objetivo geral desta pesquisa é caracterizar as mutações somáticas nos genes de reparo de DNA em pacientes portadores de câncer de mama da 8ª Regional de Saúde do Paraná. E para isso, os objetivos específicos são extrair DNA de amostras de plasma de mulheres com câncer de mama atendidas pela 8ª Regional de Saúde do Paraná, sequenciar os genes BRCA1, BRCA2, TP53, SHEC2, RAD51D e PALB2 a partir da parceria com o INCA e, por fim, correlacionar o perfil gênico com as características clínico-patológicas do tumor e de prognóstico da doença. Nossa pesquisa teve metodologia descritiva, exploratória, analítica e retrospectiva, e a população foi composta por mulheres com lesões de mama atendida pelo Hospital do Câncer de Francisco Beltrão, que está na 8ª Regional de Saúde do Paraná, entre maio de 2015 e março de 2024, que aceitaram participar da pesquisa. Excluímos aquelas que receberam diagnóstico de lesão benigna da mama ou que faltavam dados clínicos ou material biológico. Então, iniciamos com 564 mulheres e, após os critérios de inclusão e exclusão, ficamos com uma amostra de 277 mulheres com câncer de mama, no qual a gente coletou os dados clínico-patológicos a partir do prontuário médico, como idade, MC, status menopausal diagnóstico, e também os dados do tumor, como perfil de receptores hormonais, expressão do índice Ki-67, subtipo molecular, metástase, perfil de quimiorresistência, recidiva, óbito, dentre outros. E na parte laboratorial, nós utilizamos o sangue periférico para extração do DNA a partir do buff coat, com o kit comercial da Quiagen, que incluía fase de lise celular, ligação do DNA na estrutura do tubo plástico, lavagem desse DNA e sua eluição para armazenamento em freezer. Esse DNA extraído era enviado para o INCA e lá eles sequenciavam os genes de interesse dessa pesquisa na plataforma Illumina Genome Sequencing e verificavam, na base de dados ClinVar NCBI, se era uma variante patogênica, e eles enviavam esse perfil de cada paciente para o nosso grupo fazer a estatística, cruzando esse perfil de mutações com os dados clínico-patológicos. Nós utilizamos o Excel 2021 e o GraphPad Prism e utilizamos o valor de P menor que 0,05 como significante. Além disso, essa pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética. Os resultados que encontramos foi que a maioria das mulheres com câncer de mama não apresentou mutações nos genes de reparo e as que tinham mutação foi cerca de 32% da amostra, sendo o BRCA2 a mutação mais prevalente, conforme a figura 1. E isso difere da literatura, que menciona que a mutação do TP53 é a mais prevalente e ocorre em cerca de 35% dos cânceres de mama. Mas, de qualquer forma, tanto a mutação no BRCA2 quanto no TP53 são considerados altamente penetrantes e conferem 80% de risco de câncer de mama ao longo da vida. Outro detalhe que chamou a atenção é que as mutações BRCA1 e 2 no nosso estudo tiveram o dobro de prevalência do descrito na literatura. Sobre as comutações, que são a ocorrência de pelo menos 2 mutações na mesma paciente, foi verificado que ocorreram em 10,4% das mulheres do nosso estudo, sendo as mais comuns o BRCA2 e TP53 e o BRCA2
e o PALB2, e ambas tiveram a mesma prevalência. É importante comentar sobre as comutações porque elas são sinérgicas para a carcinogênese, então elas vão potencializar a chance da mulher ter câncer de mama. E foi verificado que as mutações de TP53 em pacientes que têm a variante BRCA2 diferem das mutações comumente vistas nos tumores esporádicos. E isso sugere um mecanismo de seleção diferente para a perda da função de proteína P53 nesses tumores. Além disso, a comutação BRCA2 e PALB2 tem um risco relativo para câncer de até 3 para as mulheres. E a fim de averiguar se a presença de mutação nos genes de reparo confere maior risco para os fatores de pior prognóstico do câncer de mama, foi realizado um estudo estatístico de contingência usando o teste de Fischer, uma vez que o N foi reduzido. Os fatores de pior prognóstico foram elencados conforme a literatura e foram utilizados somente as mutações isoladas, para não correr erros de análise, já que as mutações muitas vezes vão ser sinérgicas para a carcinogênese. E devido a ter somente um caso com mutação isolada de CHEK2 e RAD51D, esses genes foram desconsiderados na análise estatística. E nós verificamos que a mutação do BRCA2 teve associação com a idade mais jovem ao diagnóstico e que o TP53 tinha relação com KI67 maior que 14%, que é um índice que verifica o grau de mitose do tumor, grau histológico 3 e tumores com mais de 20 milímetros, que são considerados grandes. E isso acontece porque o gene TP53 não funcionante promove maior instabilidade genômica e proliferação celular, demonstrado pelo índice KI67, e logo é de se esperar que esses tumores apresentem-se mais num grau histológico avançado, que seria o 3, e sejam maiores. Por fim, sobre os parâmetros clínico-patológicos considerados de pior prognóstico abordados na tabela anterior, que não tiveram associação significativa com nenhuma mutação específica, fizemos um quadro comparativo entre o grupo com qualquer mutação, isolada ou com mutação, e o grupo sem mutação, e entre parênteses está a diferença entre a prevalência dos grupos. Então, no grupo portador de mutação, tivemos maior ocorrência de tumores bilaterais, êmbolos angiolinfáticos, acometimento linfonodal, quimiorresistência, estratificação de alto risco e mortalidade. Já no grupo sem mutação, teve maior ocorrência de sobrepeso ou obesidade, diagnóstico pré-menopausal, metástases e recidiva. E uma limitação do nosso estudo é o N pequeno, devido ao valor bem elevado do custo de sequenciamento genético, dentre outros fatores. Portanto, concluímos com essa pesquisa que a maioria das mulheres portadoras de câncer de mama da 8ª Regional de Saúde do Paraná não são portadoras de mutações nos genes de reparo. Além disso, a prevalência de mutações no grupo BRCA, que inclui BRCA1 e 2, foi o dobro da descrita na literatura, e na nossa população foi observada a associação significativa entre a presença da variante BRCA2 com idade jovem ao diagnóstico, além da variante TP53 com KI67 maior que 14%, grau histológico 3 e tumores com mais de 20 milímetros. E os fatores ligados a essa ocorrência precisam ser melhor investigados. Por fim, gostaria de agradecer ao apoio do CNPq e da UniOeste, a parceria com o INC com o Hospital do Câncer de Francisco Beltrão, que abriu suas portas para o nosso grupo de pesquisa, e também agradeço à minha orientadora Carolina Panes pela paciência, aos colaboradores do Laboratório de Biologia de Tumores e especialmente a cada paciente pela participação nesse estudo. Muito obrigada!